Logo no começo, quando muita gente estava empolgada, achando que essa situação com o Irã, a guerra, os bombardeios, a queda do regime, ia ser parecida com uma operação tipo a da Venezuela, você dizia, não, não, isso não vai acontecer. Ele é um fundamentalista religioso. Isso não vai acontecer. Não é uma operação parecida. Você sempre lembrava a gente que o país tem 2,4 vezes o tamanho do Texas. É muita terra. E que eles têm muitos mísseis e tecnologia de drones, boa parte da qual a gente nem conhece, e que isso permitiria a eles manter o Estreito de Hormuz fechado. E adivinha, você estava certo. O nosso exército americano, com todo o seu poder, não conseguiu abrir o Estreito de Hormuz sozinho. E eu acho que isso diz muito sobre os problemas que você já tinha apontado lá no começo das nossas conversas. Você estava certo. Se a gente pudesse abrir o Estreito de Hormuz, já teria foas. Acertei? Infelizmente, você está completamente certo. Se a gente pudesse, já teria feito. E se desse para fazer agora, a gente ainda faria. A gente não iria atrás de nenhum tipo de acordo, de jeito nenhum, especialmente um em que a gente não tivesse toda a vantagem. Porque o ideal seria a gente ditar as regras e definir os termos. Mas a verdade é que a gente não tem essa posição. O Irã sabe muito bem da força que tem e da limitação que a gente tem para usar o nosso poder militar, que sem exagero é enorme. Mas para essa tarefa, para tentar dominar um país e tudo que você acabou de mencionar, simplesmente não é suficiente. Por mais que alguém queira acreditar que seja. Então agora, a gente está diante dessa realidade dura e vai ter que lidar com algo que, Brian, a gente não enfrenta há uma geração. O fato de que não somos nós que mandamos em tudo. Tem outra parte com poder de barganha e a gente vai ter que ceder alguma coisa para conseguir outra. Olha, eu acho que isso diz muito sobre a guerra moderna, não é? Um país como o Irã, ou na verdade, qualquer país do planeta, até os cartéis de drogas usam drones. Esses drones mudaram completamente a forma como as operações militares funcionam. Um país como o Irã, com milhares de drones escondidos em pequenos prédios e espalhados por aí, pode literalmente explodir navios que valem bilhões de dólares, navegando lá no Estreito de Hormuz. Quer dizer, isso é um fato, não é, meu Verk? E esse nem é o maior problema aqui. Porque não é só que os drones conseguem se esconder em prédios e em todo lugar. O ponto é que eles conseguem se esconder debaixo da terra. E como o Irã teve a visão de que em algum momento poderia entrar em guerra com os Estados Unidos, eles passaram os últimos 20 anos construindo esses bunkers subterrâneos. A gente até mostrou no nosso programa da semana passada um gráfico de uma instalação subterrânea específica chamada YAZD, soletrando YAZD. O gráfico mostra que ela fica embaixo de um enorme complexo montanhoso, sob várias camadas de formações de granito que se moveram e se formaram, claro, ao longo de milhões de anos. Fica muito abaixo disso tudo, então é fisicamente impossível até para uma arma nuclear atingir o local. E segundo a inteligência americana, eles têm pelo menos 30 dessas instalações em operação. Não dá para destruí-las, especialmente não dá para derrotar o Irã só com poder aéreo. É fisicamente impossível. E infelizmente, Brian, parte da minha frustração é que isso já era bem conhecido antes, pelos nossos especialistas militares, pela nossa inteligência. E eu simplesmente não entendo por que seguimos em frente mesmo assim. Essa é uma pergunta legítima de se fazer. E eu acho que tem outra pergunta legítima também, já que você tem ótimas fontes internas, tem que te dar os parabéns por isso. O Donald Trump já assinou esse acordo, esse memorando de entendimento que vai definir os termos para a gente nos próximos 60 dias, para literalmente negociar as partes mais difíceis do que for possível negociar com os iranianos. Mas, ao que tudo indica, a gente vai abrir o estreito. Vamos deixar eles usarem os portos. Essa parte já ficou para trás. Você leu o acordo? Eu não consigo encontrar em lugar nenhum, Daniel Davis. Bom, isso não foi acordado, nem chegou a ser definido em nenhum lugar,
pelos Estados Unidos. E é justamente isso que tem causado tanta frustração. Eu estava olhando, dando uma checada antes de entrarmos no ar, e estou falando de vários dos maiores aliados e apoiadores do presidente Trump. Tem muita gente frustrada, porque a gente continua ouvindo falar desse acordo que ele assinou, que ele vive dizendo para todo mundo que é melhor que o acordo do Obama, que é incrível e tudo mais, mas não tem detalhe nenhum, absolutamente nenhum. Enquanto isso, o lado iraniano divulgou o que diz ser o texto que as duas partes assinaram e concordaram. E acredite, não tem nada a ver com o que o presidente Trump está dizendo. E tem muita coisa ali. É por isso que os apoiadores dele estão frustrados, porque estão dizendo, não é possível que esse seja mesmo o texto. É desinformação, né? Porque eles dizem, até você divulgar, a gente não sabe. E esse é o problema que eu tenho desde que isso foi anunciado. Você tem o lado iraniano, a versão deles, e se essa versão for verdadeira, é uma falha estratégica profunda e uma grande perda para nós. E é difícil imaginar o presidente Trump assinando algo assim. A outra possibilidade é que mais para frente o presidente Trump diga, essa é a minha versão, e ela seja diferente. Aí a gente não tem acordo nenhum. Então vai ter confusão, com certeza. Deixa eu dizer, de um jeito ou de outro, vai ter confusão quando o presidente Trump finalmente divulgar o que ele diz ser a decisão acordada entre as partes, seja no Irã, seja do nosso lado. Porque eu simplesmente não vejo como essas duas coisas podem funcionar juntas. Bom, e as informações conflitantes que a gente está recebendo do lado do Trump, eles dizem que não vai ter pedágio nenhum. Já os iranianos, pelo que entendi, agora estão chamando isso de taxas. Então tem uma confusão semântica aí. Mas o fato é que eles vão insistir em cobrar das embarcações para passar. Isso é algo que não existia antes das bombas começarem a cair sobre o Irã. E eu fico meio sem entender isso. O Donald Trump diz que ninguém vai pagar taxa, pedágio, ou o que for, dinheiro de proteção, como eu costumo chamar. Mas se eles realmente insistirem nisso, vai ser uma grande virada de jogo. Eu não consigo imaginar ele aceitando uma coisa dessas. Mas a pergunta que eu quero colocar junto com isso é a seguinte. O Trump e outros continuam falando dessa janela, desses 60 dias, para negociar todos esses pontos mais delicados e problemáticos com os iranianos. Eu tenho certeza, é um palpite, uma leitura de cenário, que isso vai ser estendido, porque o problema está nos detalhes. Pois é, desculpa, não conseguiram resolver. Mas será que a gente não está só tentando chegar até a eleição de novembro com um alívio no preço da gasolina? No fim das contas, é isso mesmo? O povo americano não tem disposição para aguentar uma guerra de desgaste mais longa. A gente mantém os portos do Irã fechados e deixa a economia deles de joelhos por mais tempo. Se a gente conseguisse sustentar isso, talvez desse para vencer. Parece que essa é a única opção agora. Uma estratégia de longo prazo para manter tudo fechado. Bom, se fosse só isso, se a preocupação fosse apenas manter o lado iraniano sofrendo, e talvez com o tempo eles acabassem cedendo, seria uma coisa. E até daria para continuar assim por mais tempo. Mas a gente não aguenta isso. Nossa economia não suporta mais 60 dias com o Estreito de Hormuz fechado. Esquece chegar até novembro ou qualquer período mais longo que isso. E é exatamente isso que o Irã está calculando. Eles sabem muito bem que a dor causada pelo nosso bloqueio é profunda. Eu conversei com várias fontes iranianas e todas me disseram a mesma coisa. Não é brincadeira. Isso está realmente nos atingindo. Está provocando inflação. Isso está causando muito desemprego, muita falta de coisas essenciais como remédios e outros itens importantes. Eles dizem que é sério, mas também dizem que já estamos acostumados com isso, que já passamos por isso antes e podemos passar de novo. Só que pelas nossas contas, não dá. A dor para vocês seria grande demais. E você mencionou ali essa questão da cobrança de pedágios. O Irã afirma com certeza que isso faz parte do acordo, que haverá as taxas, como eles chamam. Os iranianos dizem que Trump concordou em liberar, de forma antecipada,
algo entre 10 e 12 bilhões de dólares em fundos congelados. Os Estados Unidos dizem que não, que isso não aconteceu. Já o lado iraniano afirma que vocês vão pagar 300 bilhões de dólares em reparações. O presidente Trump diz, não estamos. Então essas posições são profundamente incompatíveis. E aí vem a questão mais importante de todas, que é a situação de Israel. O povo israelense está furioso. Furioso porque, ao que tudo indica, Netanyahu vai ser obrigado a interromper as operações e se retirar do Líbano. Eles dizem que isso faz parte da segurança nacional deles e afirmam que não vão aceitar isso, se for esse o acordo, porque se trata da própria segurança do país. Então, como é que tudo isso se encaixa, Brian? É por isso que eu digo que vai ter faísca quando Trump finalmente divulgar o que ele chama de termos. Nossa, é muita coisa para processar. E, sinceramente, nada disso parece muito bom. Eu fico voltando a esse ponto. O preço da gasolina, claro, está pesando muito. O povo americano não está disposto a lidar com mais esse aumento no preço da gasolina. Mas, como você disse, isso é um problema global. Esse estreito é extremamente importante para a economia mundial. E talvez a gente possa tirar alguma lição disso. Mais para frente, quem sabe no futuro, a gente consiga encontrar uma alternativa. Talvez construir mais oleodutos para escoar o petróleo de lá, sem depender do Estreito de Hormuz. Porque, como Daniel Davis comentou, os iranianos sabem que a qualquer momento, se alguém irritar eles, ou se quiserem alcançar algum objetivo, é só fecharem o estreito de novo. Vocês cruzaram o Rubicão aqui. Eles pensaram nisso. Essa preocupação existe há 47 anos. Sabiam que podiam fazer isso, mas nunca fizeram, porque achavam que o custo seria alto demais ou algo assim. Só que, quando foram forçados a agir, essa era a única carta que tinham na manga. Agora, depois de usarem e verem o quanto foi eficaz, e como a gente não consegue reverter, eu garanto, se algo os irritar, isso vai estar bem presente na cabeça deles. Vai ser uma das primeiras opções. Então, estamos numa nova era e alguma coisa vai ter que mudar. Mas ainda vai levar muitos anos até a gente conseguir encontrar alternativas. Antes de tudo, precisamos resolver esse acordo. Certo, justo. Agora, o outro ponto sobre o qual eu quero falar rapidinho com você, Daniel Davis, a questão da China e da Índia. Pelo que eu entendo, a China tem um interesse direto em manter o regime iraniano. Os indianos também estão satisfeitos com esse regime, porque, claro, ele é um incômodo para os Estados Unidos. Mas, pelo que eu soube, eles provavelmente estão sendo mais afetados do que qualquer outro país. A China, por exemplo, com a interrupção do fluxo de petróleo vindo do Irã. Então, me parece o seguinte: por que eles não teriam interesse em, talvez, eliminar o regime por conta própria, ou pelo menos convencer os iranianos de que é importante parar com essa loucura, para que possam voltar a receber o petróleo e a gente possa retomar uma certa normalidade? Olha, deixa eu te contar o que os chineses fizeram, porque eles também já tinham previsto essa possibilidade. Eles têm reservas estratégicas de petróleo enormes. Eu não lembro exatamente o tamanho das nossas, mas as deles são tipo 5 vezes maiores. Então o que eles fizeram foi algo que ninguém esperava, e é por isso que o preço do barril tem se mantido controlado perto dos $100 desde que tudo isso começou. Eles passaram a importar cerca de 5 milhões de barris de petróleo por dia a menos do que antes, e decidiram usar o que tem nas reservas, porque compraram aquele petróleo a um preço muito, muito baixo. A lógica deles é simples. Vamos usar o que já temos agora, em vez de pagar esse preço alto no mercado. Bom, isso acabou ajudando todo mundo, porque agora aquele déficit, que seria de uns 20 milhões de barris por dia, caiu para cerca de 15. E ainda tem a queda na demanda em outros lugares, como na Índia, na Indonésia, na Coreia do Sul, no Japão, onde eles já estão reduzindo o consumo. Então, tudo isso junto meio que segurou a situação. Mas
Se a China decidir que não vai mais fazer isso, que não vai mais usar suas reservas, aí todo mundo vai ver um grande salto no preço global do petróleo, porque simplesmente não tem oferta suficiente. Só que também existe um limite até onde a China pode ir com isso, assim como acontece com esses outros fatores. Então eu acho que pelo que estou percebendo, digamos assim, a China está dizendo, tudo bem, a gente vai aguentar isso por um bom tempo, mas em algum momento vai ser preciso fazer alguma coisa. E eu acho que eles calcularam que o dano à imagem dos Estados Unidos vale a pena, porque o Trump está aí meio perdido, sem rumo. E a China pode até dizer, olha, a gente tem tentado ajudar, estamos tentando fazer um favor para vocês, mas isso tem um limite. E isso vai colocar pressão sobre o Irã, vai colocar pressão sobre nós também, junto com todos os outros que estão sofrendo, na Europa, na Ásia, na África. Então, eu acho que o cálculo deles é que isso vai aumentar a pressão sobre os Estados Unidos, não diminuir. Agradeço muito a sua análise sobre isso, como já venho fazendo desde que a gente tem conversado sobre outros assuntos. Você tem sido bem preciso em tudo isso, e eu te parabenizo pela exatidão das suas informações. Por pior que sejam as notícias, você tem sido uma dose fria de realidade. E às vezes alguém precisa jogar essa água fria nas pessoas, Daniel. Sim, temos que resolver isso, Brian. E eu estou dizendo agora que o presidente Trump devia simplesmente esquecer esse acordo. Só dizer algo como, olha, a gente já causou tanto dano a eles, vencemos. Ele já falou isso antes. E aí sair, porque assim não precisa se preocupar com reparações, nem com dinheiro pago de antemão. É só sair. Tirar o bloqueio, porque a gente precisa que aquilo esteja aberto. E depois lidar com as consequências, porque do contrário, ele vai enfrentar uma tempestade política em casa. E aí vamos ver o Munugir com esse swing. Não há dúvida sobre isso. O popcorn continua fora. Daniel Davis, Deep Dive. Onde quer que você ouça seus podcasts, procure por Daniel Davis e sintonize o programa da manhã da 55 KRC toda terça-feira às 8h30. Se cuida, meu amigo. A gente se fala na semana que vem. Até lá.